Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, amém? Amém! Estou muito feliz de poder estar com os irmãos aqui nessa noite. Eu lembrei que o pastor, a igreja tem lá embaixo ainda. Eu me lembrei lá, cheguei lá com o João, eu acho. Foi uma galera lá também. Eu lembro, mas eu lembro tu também, mano. Tu é de lá também, já desse tempo? Não. Era da Podemção? Lembrei. Pastor Carlão, que a gente, né? Pastor Carlão deu um de vida na gente. Diga glória a Deus. Glória a Deus! É bom, né? O salmista vai dizer no Salmo, me fugiu agora, acho que é o 119:67, foi-me bom ser afligido, né? Pela palavra, a palavra que nos transforma. Deus abençoe a todos. Eu estou muito feliz, agradecer o convite à nossa irmã, né? A gente estava ali no pastor Zé Luiz e foi nos feito o convite para estar com os irmãos aqui. Amém? Segundo Samuel capítulo 6, eu vou fazer a leitura no telefone aqui, essa tradução aqui é meio diferente, o celular vai ficar mais fácil para a gente. Muito feliz de estar aqui, rever a nossa irmã, mãe do Edson. Quase que eu mandei mensagem para ele, porque eu fiquei na correria para vir para cá, eu vi o endereço, olhei e falei, ó, perto, eu não sei se ele está morando aqui, acho que se mudou também, eu vi, casou, né? E a gente sempre se vê, às vezes, na correria, mas eu louvo a Deus pela vida da senhora, o Edson amigo já de muito tempo. Eu lembro que era uma descida aqui, a gente às vezes fazia os cultos lá, o negócio era forte, né? Segundo Samuel capítulo 6, você achou aí? Diga glória a Deus. Glória a Deus! Vamos lá. O versículo é o versículo 5, nem 5, 6 e o 7, diz assim: E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. Chegando à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Verso 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Verso 13, para a gente encerrar, diz assim: Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e cardeiros cevados. Amém? Pode tomar o seu assento. Glória a Deus, Jesus. Se puder, aplauda o Senhor Jesus aí. Amém? Glória a Deus. É muito bom quando a gente chega em um lugar como esse. Eu cheguei e estava orando ali. E hoje em dia cada vez está mais raro. Tem os irmãos aqui mais experientes. Quando a gente chega numa igreja e dobra o joelho, não dá nem vontade de levantar do joelho, né? E a gente vai orando ali, se deixar, a gente vai embora, não precisa nem falar. Mas é muito bom mesmo. Irmãos, o culto é culto de libertação, né? Então Deus aperta a gente um pouquinho, Ele já tem falado, só vai acrescentar um pouquinho tudo que já tem tratado no nosso meio. Gente, o texto é bem conhecido e a história nos fala de Davi, né? Davi era um jovem e a gente sabe que dentre seus irmãos havia uma diferença. Davi não recebia o mesmo tratamento que seus irmãos, só que é interessante que mesmo assim Deus escolhe Davi. E eu gosto disso aqui, porque de repente na visão do seu pai, na visão dos seus irmãos ou dos demais, Davi não teria tanto valor como ele teve na mão de Deus. Vale glória a Deus isso? Talvez para o mundo a gente não tem valor nenhum, a gente não vale nada. E é a realidade, porque nós somos falhos e pecadores, infiéis. Mas nas mãos de Deus, Ele faz da gente pessoas melhores. Aleluia. E é interessante, você conhece a história, mas é breve para a gente chegar no capítulo 6. Chega um momento da história em que a nação de Israel pede a Deus, na verdade, por intermédio ali de Samuel, dizendo que eles queriam um rei. Todas as nações tinham rei e esse era o desejo deles também. A história vai nos dizer que Deus assim concedeu.
Só que se você ler ali em 1 Samuel, você vai ver que chega um momento em que Saul ele está se preparando para ir para uma guerra, e você vai ver que nesse momento Samuel ele demora para chegar. Quando Samuel demora para chegar, Saul ele vai ter a ideia de fazer aquilo que não era a função dele. A função do rei era governar, não era oferecer sacrifício. Isso era a função do sacerdote. E a história diz, eu sei que você conhece, só para a gente lembrar, que ele vai se precipitar. E o que ele faz? Ele vai sacrificar no lugar de Samuel, que era o sacerdote. Quando Samuel chega, Samuel vai dizer para ele algo interessante. Samuel vai dizer, ainda hoje Deus iria perpetuar o teu reinado, mas você se precipitou, você fez aquilo que não era a sua função, então agora Deus não mais irá confirmar ou perpetuar o seu reinado. Gente, eu gosto muito disso. Eu me lembro muitos anos atrás, eu vi isso aqui e guardei na tábua do meu coração. Se você ler, para a gente ser breve, quando Samuel vai ungir Saul, ele vai com um vaso, esse vaso estava cheio de azeite. Mas quando você chega em 1 Samuel capítulo 16, você vai perceber que quando Deus manda Samuel ir à casa de Jessé, porque dentre os seus filhos, Deus havia escolhido um segundo o coração dele para reinar no lugar de Saul, que já havia sido rejeitado por Deus, Deus vai dizer para ele, toma um chifre de azeite. E dentro da cultura tem muita diferença, porque o chifre ele tinha algumas utilidades. Por exemplo, Moisés, quando está conduzindo o povo no deserto, você vai ver em Êxodo 14, que a gente também conhece bem, com o chifre eram feitos o chofar. E eles tinham 3 toques ali. O primeiro toque era o toque de ajuntamento. Quando eles ouviam aquele toque, todo mundo sabia que precisava se juntar, porque através de Moisés ou de Arão seria passada ali alguma informação, né? Ou da liderança, eles iam instruir de alguma maneira. Então existiam os 3 toques do chofar: toque de ajuntamento, toque de acampamento e toque de marcha. Quando eles ouviam o toque de marcha, eles sabiam que precisavam desmontar todo o acampamento, se levantar, se preparar, porque eles iriam seguir na caminhada. Quando eles ouviam o toque de acampamento, eles paravam para acampar. Não só isso, mas o chifre também era colocado nas 4 pontas do altar. E tem um hino que eu gosto muito, que inclusive é do toque no altar, que esse hino diz, né? E ele vai dizer de alguém que corre e toca na ponta do altar, profeta, porque o altar não traz morte, o altar traz vida. Quando alguém estava numa infração, alguém tinha errado, muitas vezes eles corriam, e quando eles tocavam na ponta do altar, ninguém podia fazer nada, por mais que tivesse feito alguma coisa de errado. Por quê? Porque o altar representa a vida, o altar representa a proteção da parte de Deus. E eu digo proteção e vida, mas não quer dizer que não teriam consequências. Mas quando aquela pessoa chegava e se agarrava na ponta do altar, ninguém podia fazer nada contra a sua vida. Uma outra representação, como nós falamos aqui, era também para carregar azeite. E qual é a mudança que se tem? É que alguém que é ungido com vaso, com azeite, recebe uma unção temporária, uma unção por um período. Mas alguém que é ungido com um chifre, dentro da cultura judaica, representa uma unção perpétua. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque Samuel está chegando, ele vai dizer, olha Saul, hoje Deus iria perpetuar o teu reinado, Deus iria confirmar, mas pela tua imprudência, hoje ele está te rejeitando. Mas eu louvo a Deus, porque quando Samuel vai ungir Saul, ele não vai com um vaso cheio de azeite, mas ele chega com um chifre. Porque eu preciso te lembrar isso aqui, que Saul era a vontade do povo, Saul nunca foi a vontade de Deus. Ele até fez porque o povo pediu, mas Davi não. Com Davi foi diferente. Deus estava dizendo, eu encontrei alguém segundo o meu coração. É o seguinte, Samuel, unge Davi com um chifre. Por quê? Porque a unção que eu vou liberar sobre a vida dele não é uma unção temporária, é uma unção perpétua. Então Davi é alguém que recebe unção pela vontade
vontade de Deus e não pela vontade humana. Davi ainda demora cerca de 13 a 14 anos para tomar posse daquilo que Deus entrega nas mãos dele em 1 Samuel 16. Para a gente chegar lá no capítulo 6 de 2 Samuel, deixa eu liberar mais alguma coisa para nós aqui. Davi não foi ungido apenas uma vez. Davi foi ungido 3 vezes. A primeira vez, 1 Samuel capítulo 16, Davi é ungido na sua casa. 2 Samuel capítulo 2, verso de número 4, vai dizer que Davi agora ele foi ungido rei na sua cidade. 2 Samuel capítulo 5, verso 3, vai dizer que Davi foi aclamado rei em todo Israel. Percebe uma coisa, que na ótica de Deus ele até libera algo para Davi, mas existe um tempo para Davi tomar posse daquilo que Deus já havia liberado. Por quê? Porque Davi ainda precisava adquirir algumas experiências e algumas competências. Só que hoje a gente vive num tempo que as coisas parecem que estão mudando. Por quê? Porque a prioridade hoje não é como naquela época. Olha como é que foi na vida de Davi, ungido 3 vezes. Primeiro ele foi ungido em casa, depois na sua cidade, depois em todo Israel. Porque quem é ungido por Deus é assim. Não adianta de nada ter postura de ungido fora de casa, se dentro de casa o pai, a mãe, os jovens, aqueles que estão mais próximos, os familiares, não olham e veem a postura de ungido, de uma ungida, de uma santa e de um santo homem de Deus. Hoje a gente vive num tempo e a realidade é essa, que a maior preocupação de muitos não é procurar saber se é ungido dentro de casa. O que importa é se prega bem, bota para pregar, se canta bem, bota para cantar. Não importa se não tem vida com Deus, se não tem compromisso com aquilo que fala, mas é culto de libertação. Aleluia! E eu creio que aqui no nosso meio Deus tem levantado pessoas, aleluia, obreiros, missionários, servos do Senhor, que primeiramente tem postura de ungido dentro de casa. Primeiro ele é ungido em casa, depois na sua cidade, depois aclamado em todo Israel. Posso falar uma verdade aqui? Tem muita gente boa aí, irmão, com dom, com talento. Isso é maravilhoso, porque a obra de Deus vai crescer, isso é ótimo. Mas qual é o problema? Só tem postura de ungido fora de casa. Pregue um monte de lugar fora. Aqui em Caxias não prega. Mora na Laureano, um exemplo. Não estou falando de ninguém não, um exemplo para a gente entender. Mas não pode pregar na Vila São Luís, não pode pregar no Gramacho, não pode pregar na Laureano. Por quê? Porque só tem postura de ungido para quem está distante, para quem está perto e não tem compromisso. Isso é um alerta para nós. Precisamos ter postura de ungido onde a gente mora. Eu não sei aqui que você tem que ser perfeito ou perfeita, porque ninguém é. Ninguém aqui vai conseguir. Mas alguém tem que olhar e falar: aquele ali está buscando a Deus, aquela irmã ali está tendo compromisso com o Senhor. E a gente vê isso na vida de Davi. Para encurtar, capítulo 6, chegamos. Davi, depois de passar tudo isso, vai adquirir competências. Ele cuidando das ovelhas. Davi tinha que fazer o trabalho de parto das ovelhas. Quando a ovelha nascendo estava virada, isso tudo era responsabilidade do pastor. Quando ele ia conduzir as ovelhas por um caminho, por um lugar, primeiro ele tinha que ir na frente, ele tinha que sondar o caminho, ele tinha que ver se tinha pasto suficiente para as ovelhas, ele tinha que ver se tinha ribeiro de água para as ovelhas saciarem a sede. Você se lembra do que Davi vai dizer no Salmo 23? Guia-me as águas tranquilas, porque a ovelha podia estar cheia de sede. Se fosse um riacho ou um ribeiro que a água fluísse rápido demais, ela iria morrer de sede. Por quê? Porque a ovelha, ela só bebe água onde tem águas tranquilas, águas calmas. Então, isso tudo era a função do pastor. Em períodos como o verão, de calor intenso, sabe o que acontecia? O pastor levava as ovelhas para cima do monte. Por quê? Porque no monte tem mais vento, a temperatura era melhor,
A gente sabe que a gente sobe montes para orar. Às vezes aqui embaixo está um calor terrível. Quando sobe o monte, o que acontece? A temperatura melhora. Só que embora as ovelhas tivessem conforto, o pastor ficava sem dormir a noite toda. Por quê? Porque ele tinha que estar vigilante, porque ele tinha que cuidar e proteger as ovelhas de leões, leopardos, de lobos e de tantas outras coisas que apareciam para tentar ceifar a vida das ovelhas. Então Davi tem que adquirir competências, responsabilidades. Até que chega um momento, você viu, e a gente falou no capítulo 5, ele é aclamado rei de todo Israel. E aí, o capítulo 6 começa dizendo que Davi agora está com uma grande parte do povo de Israel. Qual é o desejo de Davi? Maravilhoso, ir buscar a arca. Porque Davi sabe que ele precisava da presença para fazer um bom governo. E a gente vai ver que isso acontece. Você conhece a história e sabe que a arca fica 3 vezes na casa de alguém que não deu tanta importância. Desculpa, um período maior na casa de alguém que não deu tanta importância e nada aconteceu. Mas quando ela chega na casa de alguém que de fato trata a presença como ela deve ser tratada, em 3 meses a situação mudou. Só que antes disso acontecer, Davi está dizendo: olha, eu preciso buscar a arca, a gente precisa trazer a arca. E eles vão lá para buscar, só que o que é que vai acontecer, gente? Davi, ele tem uma ideia, e qual é a ideia de Davi? Ele coloca a arca em cima de um carro novo de bois. Todos aqui, eu acredito, sabem que a arca não foi projetada para ser carregada em carro novo. A arca foi projetada para ser levada no ombro dos levitas. Só que eu imagino Davi pensando: eu vou fazer diferente, eu vou fazer o que ninguém fez ainda, vai ficar marcado na história. Todo mundo, quando olhar para a arca, vai se lembrar daquilo que eu fiz, de como eu carreguei a arca. Só que entenda uma coisa, a história diz: enquanto eles estão levando Uzá, pensando que a arca ia cair, ele estende a mão. Quando ele estende, o texto diz que Deus mata ele. E por que ele morre? Por causa da imprudência de Davi, gente. Porque Davi era ungido, sim ou não? Davi foi levantado por Deus, amém ou amém? Só que embora foi ungido e levantado por Deus, ele sabia como tinha que carregar a presença. E qual é o problema? O problema é que tem gente que sabe como deve levar a presença, mas quer inventar um jeito novo de carregar a presença. Sabe o que eu acho interessante? O versículo 1 diz: e tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. Repita isso comigo: 30 mil. Mais uma vez, 30 mil. Sabe o que quer dizer isso aqui? 30 mil seguidores de Davi. Parece os dias atuais, né? Não tenho nada contra, mas hoje em dia está assim. Se fosse nos dias de hoje, Davi teria 30 mil seguidores no Instagram, 30 mil que foram com ele lá para buscar a arca. E você leu e viu comigo que toda sorte de instrumento tinha ali. Tinha pandeiro, tamborim, tinha guitarra, teclado, bateria. Só que qual é o problema? Todo mundo sabe que Davi está levando a arca do jeito errado, mas ninguém se levanta para dizer Davi que a arca tinha que se levar no ombro dos levitas. Sabe qual é o problema aqui? Não adianta ser ovacionado pela multidão, ter 30 mil te aplaudindo, dizendo: vai que tu é o cara, vai que você é uma mulher de Deus, se eu e você sabemos que estamos levando a presença da maneira errada. A presença de Deus ainda tem que ser levada à moda antiga. A presença de Deus ainda vem na oração, no jejum, meditando na palavra, mas hoje não. Hoje tem lugares que a presença vem por causa de palavra de efeito. Hoje a presença, quem é que prega no culto hoje? Quanto seguidor tem? Deixa eu olhar no Instagram. Ele é famoso, então eu vou pro culto. A igreja enche, por quê? Porque tem gente que está preocupada com quem tem nome. Deus não está preocupado com quem tem nome e quem não tem tamanho, não. A preocupação de Deus é pegar alguém que ainda carrega a presença, moda antiga. Eu falava aqui de Elias, né? Você se lembra quando ele é ameaçado? E Deus não vai dizer para ele: vai lá e fica junto do Rio Jordão. Deus vai dizer para ele: fica perto do
Querite. Sabe por quê? Porque o Jordão, embora fosse conhecido e grande demais, o Jordão tinha sua água barrenta. E o ribeiro de Querite era um riacho pequenininho. De repente nem todo mundo conhecia, mas a água era pura. Diga glória a Deus por isso. Eu sei que aqui, de verdade, eu falo isso com verdade, sinceridade. Eu sei que aqui não é assim, mas aí fora tem gente preocupada com tamanho, com estatura, com nome. Mas a preocupação de Deus é se ainda tem pureza no meu e no teu coração. É se ainda tem verdade. Quando a gente abre a boca para adorar a Deus, quando a gente ministra a palavra, aleluia. Pergunta para alguém do seu lado com todo carinho, é culto de libertação. Pergunta assim: você quer ser o Jordão ou Querite? Quer ter nome ou quer ter pureza? Quer ser conhecido pelos homens ou escolhido por Deus para saciar quem tinha nome? Elias não era qualquer um na sua época. Elias não era qualquer um. Você vai ver em 2 Reis, para eu voltar aqui, mas eu preciso entrar nisso. Quando Deus o leva, o povo ainda vai procurar. Mas cadê? Será que morreu de verdade? Deus levou? O que houve? Vamos lá procurar. E Eliseu falou: vai lá, vocês não vão encontrar. Aí o povo volta frustrado, porque tamanho respeito e admiração que eles tinham por Elias. Mas quando Elias teve sede, Deus não manda ele para o Jordão, Deus manda ele para o Querite. Glória a Deus. Porque muitas vezes a gente precisa de um socorro. Os irmãos aqui de ministério sabem. Às vezes a gente está esperando uma resposta. Tem dias que a gente está em casa pedindo a Deus para falar com a gente, para revelar uma palavra, e parece que a Bíblia é pequena demais. Você desfolha de um lado para o outro, procura e não encontra nada. Aí vem aquele irmão lá da igreja que nem falar direito sabe, que gagueja, aquela irmã que canta, mas quando canta não consegue cantar no tom. Mas quando você escuta aquele louvor que manda no áudio do WhatsApp, quando você escuta aquela oração, aquela palavra simples que manda para você, e já vem dizendo assim, às vezes é o irmão da igreja, né? A gente está ali sempre trabalhando, fazendo a obra, fala: irmão, eu sei que eu não sei falar muito bem, mas Deus me colocou para dar uma palavra para o irmão. É assim que Deus faz, irmão. Porque o que importa para Deus não é ter nome, é ter pureza e simplicidade. Guarda isso no teu coração. Aí Davi faz isso aí. Você sabe qual foi a consequência? Usar morre. Davi agora vai dizer: olha, a gente não pode levar a arca, não. Se levar vai dar ruim. Procura algum lugar para deixar. E você conhece a história. Fica na casa de Obed-Edom. O período que fica ali, tudo mudou, tudo foi transformado. Você leu comigo aqui o verso 13. Eu começo agora em 5 minutos no máximo, a gente já termina. Eu estou com muito catarro no peito. Essa gripe, essa virose me pegou. Fiquei 2 semanas. Quando eu melhorei, atacou a sinusite com alergia. Diga glória a Deus. Agora já está terminando em nome de Jesus. A próxima vez que eu ouvir, já era. A gente vai cantar os corinhos, emendar. Vou trazer o cavaco e vai virar um vigília. Nossa Deus. Capítulo 6, 2 Samuel, no verso 13, diz que agora Davi ele vai buscar a arca novamente. Só que qual é a diferença? É que agora Davi não leva do jeito novo, do jeito que ninguém fez. Ele leva a moda antiga. Pegou, né? É forte. Ele leva a moda antiga. Porque não adianta você fazer o que ninguém fez e no final dá ruim. Você se lembra de Pedro? Outro dia eu volto para explicar isso aqui melhor. Vou falar isso para me convidarem de novo. Você vai ver que Pedro, depois do dia todo, Jesus está lá no monte, eles estão no barco, Jesus vai dizer, compeliu os seus discípulos: entra no barco, vai para o outro lado. E agora, 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, Jesus vem andando, ele desesperado, a fúria ali do mar, todo mundo com medo: a gente vai morrer, como é que vai ser? Era para chegar do outro lado, a gente está tentando e até agora não conseguiu. Jesus chega e vai dizer: não temas, sou eu. Pedro olha para Jesus e vai dizer: se és tu, permita que eu vá ter contigo. Em momento nenhum Jesus convida Pedro para sair. Ele está dizendo: sou eu, Pedro, sai do barco e vem. Pedro vai duvidar, porque olha o termo ali: se és tu.
E essa é a ideia mesmo do texto. Se és tu, manda vir ter contigo. Jesus para, imagina o cenário. Eles aqui no barco, a tempestade acontecendo, Jesus ali na direção do bebedouro, sem parar. Eles dizem, então vem, Pedro. E aí Pedro sai do barco e começa a andar. Só que perceba uma coisa, o texto vai dizer que ele teve medo. Por quê? Por causa do vento e da altura das ondas. Perceba uma coisa, a proporção do tamanho das ondas que Pedro está vendo fora do barco é a mesma que ele via de dentro. A velocidade do vento que ele sente fora do barco é a mesma que ele sentia dentro. Qual é a diferença? A diferença é que a palavra de Jesus foi: entra no barco e passe para o outro lado. Enquanto você estiver de acordo com a palavra que Jesus liberou, pode vir o vento, pode vir as ondas, a tempestade, terremoto, seja lá o que for. Enquanto você estiver de acordo com a palavra que o mestre liberou, ele garante que você vai permanecer em vida. Mas quando você sai da direção da palavra dele, aí há quem diga, mas ninguém andou, Pedro andou. Mas o que acontece com ele? Começou a afundar, e Jesus está parado. Porque tem momentos que ele vai fazer assim na nossa vida. Ele não falou para a gente sair de onde ele ordenou. Quem quis sair foi a gente. E aí tem alguém que está se afogando, afundando, morrendo, e Jesus parado. Até que Pedro chama por Jesus. Aí o texto diz que Jesus estende a mão, levanta Pedro e leva ele novamente para o barco. Percebeu uma coisa aqui? Olha só que interessante. A palavra era para eles permanecerem no barco, mas não conseguiu chegar, mas permanece dentro do barco. Pedro fez o que ninguém fez, sim ou não? Andou sobre as águas, mas afundou e quase morreu. Se não fosse Jesus, estava morto. Desobediência. Jesus não falou para ninguém sair do barco, foi ele que quis. E está cheio de gente afundando aí, porque ele está fazendo. É culto de libertação, né? Você pega a missionária ali, ela que me chamou, e você resolve com ela. Vou até sair correndo depois. Mas está cheio de gente assim. Não, eu vou fazer. Aleluia. Não chega para a liderança, pastor. Jesus, posso fazer isso aqui? Não. Vamos fazer desse jeito. Vamos fazer a moda antiga mesmo. Vamos fazer na moda antiga. Glória a Deus. Vamos fazer uma mini vigília. Vamos fazer a moda antiga. Aí quer passar à frente da liderança. Isso é o que acontece. Quer fazer o que ninguém fez. Daqui a pouco está se afogando. Daqui a pouco está se perdendo. Não é quando está perdido lá fora. Não é quando está perdido dentro da igreja. Eu estou falando para você que eu já tive um período da minha vida que eu fiquei afastado dentro da igreja. É pior do que você estar lá fora. Porque quando você está afastado dentro da igreja, eu só ia para o culto reparar, né? Aí você olha, o irmão está pregando, esse irmão aí pregou, errou aquilo ali, aquele, o irmão tocando errou, não, meu Deus, só vai para o culto, não sente nada, coloca defeito em tudo. Por quê? Porque está carregando a presença do jeito que quer, está afastado dentro da igreja. Mas que Deus nos livre disso, diga amém. Você leu comigo o verso 13, sucedeu que quando levavam a arca do Senhor, tinha dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Escuta isso aqui, Deuteronômio 16 tem uma das orações que tem uma representação muito grande para esse povo, para a nação de Israel, que é a oração de Shema. Todas as vezes, pela manhã e pela tarde, ou ao nascer do sol e ao pôr do sol, eles davam 6 passos e pronunciavam essas 6 palavras. Seria algo como: o Senhor é um Deus único, né? Para dar essa ideia aí de 6 palavras. Shema, a oração de Shema. Shema, essa palavra significa ouvir, o original no hebraico. Então, todas as vezes, ao nascer do sol e ao pôr do sol, eles faziam a oração de Shema. Tem Deuteronômio 16 lá, mas a cultura diz: isso aqui não é coisa da minha cabeça, isso é história, que eles pronunciavam essas 6 palavras e davam 6 passos. Você se lembra de Daniel, quando alguém vai dizer, não é para orar, não pode, tal. Daniel abre a janela que ficava voltada para o lugar de onde ele veio, e ele orava com a janela aberta para todo mundo ver. Por quê? Porque ele não estava preocupado com as proibições do homem. Daniel estava preocupado em agradar a Deus. Então, isso aqui é a
comum, eles davam 6 passos. O Senhor é um Deus único. Cada passo que eles davam, eles pronunciavam uma das palavras do caso lá. Então, você vai ver que agora, no versículo 13, revela uma coisa interessante para a gente. Porque Davi agora está levando a presença do jeito certo. E agora que ele está levando a presença do jeito certo, demora muito mais tempo para chegar. Porque ele não bota a arca em cima de um carro novo e os bois vão embora levando. Não. Agora ele leva do jeito certo. E agora eles dão 6 passos. A cada 6 passos pronunciam: o Senhor é um Deus único. Paravam, sacrificavam bois e carneiros. Mais 6 passos, pronunciavam as 6 palavras, sacrificavam bois e carneiros. Você vai ver em Levítico ali, capítulo 2, 3, ali até o 5, falando sobre as ofertas. Eram 5 tipos. Para a gente encurtar, um dos 5 tipos de oferta era a oferta de reparação. Você vai ver isso lá em Êxodo capítulo 22, verso 1 ou 2 ali, se não me falha a memória, um desses, que se alguém pegasse ou roubasse, furtasse um boi, essa pessoa que roubou aquele boi, ela teria que pagar o boi para aquela pessoa que roubou e dar mais 4 como uma oferta de reparação, ou seja, como se ela estivesse dizendo que estava arrependida daquilo que fez. Então isso era um princípio de oferta de reparação. Se alguém tivesse defraudado uma pessoa, aquela pessoa ia lá, pagava a sua dívida e ela restituía 4 vezes mais. Diga glória aí por isso. Rapidinho. A gente vai ver lá em Lucas 19 sobre Zaqueu. Você conhece a história? Zaqueu não era um publicano, Zaqueu era chefe dos publicanos. E a história diz que ele agora deseja ver Jesus. Ele está no meio da multidão, todo mundo enxerga ele não. Por quê? Porque ele era de baixa estatura. Então o texto diz que ele vai e sobe numa figueira brava, numa figueira que tinha figos amargos. Ele sobe, quando ele sobe, Jesus olha para ele e vai dizer: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu desce, Jesus vai com ele, e isso aqui causa um alvoroço. Por quê? Porque naquela época os publicanos eram desprezados por todos. Ninguém gostava dos publicanos, ao ponto de nem o dízimo e a oferta dos publicanos serem aceitas no templo. As pessoas olhavam e na verdade odiavam os publicanos, porque muitas vezes eles cobravam além do que deveria do imposto para botar um dinheiro no bolso. Mas olha só que interessante. Jesus entra na casa de Zaqueu e eu te pergunto, qual a mensagem que Jesus prega na casa de Zaqueu? Nenhuma, porque a presença de Jesus na casa de Zaqueu foi o suficiente para ele ter a sua vida modificada. Você lembra do que ele vai dizer, profeta? Senhor, se eu tenho defraudado alguém, vou restituir quadruplicadamente, ou vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu conhecia as leis, Zaqueu conhecia como é que era a cultura desse povo. Então olha que interessante, Jesus entra na casa dele e não precisa pregar nada, porque a presença é o suficiente para constranger aquele que quer uma mudança para sua história, para sua casa, para sua família. E ele está dizendo: se eu defraudei, vou restituir quadruplicadamente. Pastor, Jesus olha para ele e vai dizer: hoje, aleluia, veio salvação na tua casa. Por quê? Porque a oferta que ele entrega demonstra que ele queria mudança de vida. Mas voltei. Eles estão sacrificando bois e carneiros cevados. Diga glória a Deus por isso. Isso aqui é muito interessante. Porque quando se oferecia bois, era uma oferta específica. Era uma oferta de culpa. Alguém que errou, alguém que sabia o que tinha que fazer, mas fez errado. Porque se alguém faz o errado sem saber que é o errado, é inocente. Mas a oferta de culpa era de alguém que sabia o certo, mas decidiu fazer o errado e agora está demonstrando que quer levar uma vida diferente.
Então, eles dão 6 passos, pronunciam as 6 palavras. Eles sacrificam bois e carneiros. Pelo menos 2 de cada, porque está no plural. E aí eles davam mais 6 passos e aí o negócio continua. Diga glória a Deus por isso. Mas agora eu chego no final, a gente já vai terminar. Porque olha o que diz o verso 16. Sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Pergunta para alguém do seu lado aí, você está pronto? Está pronta? Pergunta aí. Está pronto? Você está pronto para fazer o errado e ter 30 mil te aplaudindo, mas quando fizer o certo ter desprezo dentro de casa? É a realidade, irmão. Faz o errado, todo mundo diz que tu é o cara, você é a melhor de todas. Faz o certo, até dentro de casa tem desprezo. Seus irmãos te vendem, já foi dito aqui de José. E agora ele está fazendo certo, mas olha o que diz o verso 20, para terminar. E voltando Davi, para abençoar a sua casa. Davi está voltando para quê, gente? Abençoar. Vou voltar para abençoar a minha casa. Eu trouxe a arca, a presença. Agora não foi do meu jeito, agora foi do jeito de Deus. Do jeito que tem que ser. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos. A versão Almeida Revista Corrigida está assim, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Está aqui escrito desse jeito. Vou perguntar de novo, você está pronto? Está pronta? Para fazer o certo e alguém dentro de casa dizer que tu é sem vergonha e vadio? Para alguém dentro da tua casa te desprezar, dizer que tu não vai chegar em lugar nenhum? Deus seja louvado. Irmão. Teve um tempo na minha vida que eu estava só Jesus. Ia para os pagodes da vida, chegava em casa bêbado, ninguém falava nada. Quando eu voltei para a igreja e decidi me firmar, eu só quer saber de igreja. Eu enchi a cara de cachaça e ninguém falava nada. Aí só ir para a igreja alguém já reclamava, já se incomodava, entendeu? Porque é só você fazer o certo. E a evidência de alguém que está fazendo o certo é ser caluniado, ser açoitado. Mas a Bíblia já fala sobre isso. Glória a Deus. Sobre a luta, sobre a perseguição, sobre as palavras de afronta que você vai ouvir ao longo da tua caminhada cristã. Mas a tua fé não pode esmorecer. Diga glória a Deus. Você precisa permanecer. E aí ele está dizendo, olha, estou fazendo certo. Talvez Davi pensando, estou fazendo certo. Estou sendo desprezado dentro de casa, chamado de sem vergonha. Mas quando eu estava errado, tinha 30 mil comigo. Tinha 30 mil e ainda tinha música ao vivo. Todo mundo dançando, se alegrando. Agora que faz o certo, cadê os 30 mil amigos? Agora que faz o certo, cadê todo mundo para tocar as músicas e cantar, para se alegrar? Não tem. Só tem a mulher dentro de casa que ainda despreza ele. Mas esse é o preço que se paga por levar a evangelho. Esse é o preço que se paga por levar a presença à moda antiga. É assim. Resumindo aqui para a gente encerrar nessa noite. Eu não sei como você entrou por essas portas. Mas não desanima não. Desanima não. Não vai faltar gente para te criticar. Não vai faltar gente para falar que tu não vai chegar em lugar nenhum, que você não tem capacidade, você não tem condições. Não vai faltar gente. Gente para te incentivar, poucos, mas para falar mal, não. Para murmurar, para reclamar, não vai faltar gente. Sabe qual era o meu maior sonho? Meu maior sonho era cursar a faculdade de Direito. Mas quando eu estava com 18 anos, eu trabalhava de jovem aprendiz na auditoria no Carioca Shopping,
Já estava tudo encaminhado, ia começar a faculdade lá dentro. Eu não sei agora, tem muito tempo que eu não vou lá. Tinha uma unidade na Unigran Rio, eu já ia conseguir uma bolsa de 50%. Ia trabalhar de 10 da manhã às 4 da tarde, ficar por lá e já ficar para aula à noite. Minha vida de segunda a sexta ia ser trabalho e estudar. Tinha 17, 18 anos nessa época. Então estava tudo certo. Na virada do ano, né, minha chefe falou assim, ó, vou te puxar para o setor financeiro. Mas quando começar janeiro, tu já tem que ingressar na faculdade. Já trazer com a matrícula tudo, que aí vai ficar tudo certo. E os planos estavam ali tudo pronto. Só que nesse período, quinta-feira, eu estava na igreja. Mas quando acabava o culto, eu estava lá na Via Show, no Pagofante. O pastor não sabia, as irmãs de oração também não sabiam. Sexta-feira eu estava no culto, cantando, adorando, glória a Deus. Depois eu estava lá na Rio Samba, na sexta-feira universitária. O crente mágico, né? Fantasma, escondido. Aí Deus falou, peraí, desse jeito não dá. Sabe o que aconteceu? É uma empresa, até hoje tem essa empresa, Aliança Shopping Centers. Ela administra os maiores shoppings, Grande Rio, Caxias Shopping, ou aquele ali também da Dom Helder Câmara, Del Castilho, ali, esqueci o nome. Tem um montão aí, né? Morto Shopping. Você vai ver Aliança Shopping Centers. Essa empresa, ela administrava vários shoppings. E mudou a gerência. Foi um superintendente que era do Shopping Grande Rio para lá. A minha gerente que era de lá trocaram para ela, que era do setor lá. Eu falei, agora deu ruim. As portas se fecharam. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas aí, quando a porta se fechou, quando o dinheiro não tinha mais, porque essa época era uma época fora do normal. Eu gastava meu dinheiro, meu pai me dava dinheiro, minha mãe me dava dinheiro, meus irmãos me davam dinheiro, diga glória a Deus. E fazendo tudo errado, passei fazendo certo, ninguém me dava mais nada. Um vento terrível. E o meu sonho foi ficar de lado. Só que o tempo passou e eu acabei cursando a faculdade de teologia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu não me arrependo, não. Porque hoje eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser levar a mensagem de Deus para Cristo. Glória a Deus. Então tem momentos que Deus tem que parar a gente. Que a gente está levando a presença de qualquer jeito. Ele tem que parar, a porta tem que se fechar. Para alguns a enfermidade tem que chegar. É o jeito que ele tem de parar e fazer a gente se voltar para ele novamente, levar a presença do jeito certo. Guarda essa palavra no teu coração. Eu sei que é uma palavra até difícil de te dar um glória. Jesus! Você sabe que eu estou pregando aqui, mas está doendo em mim também, porque é o primeiro que serve para mim, né? Tem gente que às vezes vai pregar e esquece isso. Ele bate na igreja, ele esquece que primeiro serve para ele. Estou apanhando juntinho contigo aqui nessa noite, tá? Mas guarda essa palavra no teu coração. É melhor você levar a presença do jeito certo. Demora mais. Demora, mas você vai chegar lá. Eu estava esses dias para terminar, conversando com um amigo. Esse já não tem um tempo já. Aí eu fui, a primeira vez que eu viajei para pregar. Depois de já uns 9, 10 anos. Nessa época lá que eu era 007, eu já estava começando a pregar, já mais ou menos. Meio perdido, mas já estava. Depois de uns 9 anos, quase 10 pregando. A primeira vez que eu viajei para pregar foi que eu fui para São Paulo. Mas eu fui do jeito certo. Fui do jeito certo, debaixo da autoridade da minha liderança, fui liberado. Já tinha estudado, consciente um pouquinho da palavra. A gente está aprendendo, claro, todo dia. E quantos que eu vi um ano, daqui a pouco um ano de igreja, já pregava de manhã, de tarde, de noite, ia para Minas, Belo Horizonte, não sei para lá, viajava para um lado, para o outro. Eu falo assim, parece que todo mundo vai e eu não vou. Mas eu digo isso aqui com tristeza no coração. Hoje a grande maioria, infelizmente, estão afastados. Porque criaram uma aparência, mas não criaram raiz. Tinham postura de ungido fora de casa, mas dentro de casa não tinha. Meu pai! E aí a consequência é que quando vem a luta, a tribulação, não adianta. A melhor coisa é o tempo. Meu pastor, tem um dos versículos, uma das coisas que eu sempre me lembro, né? Quando eu falo do meu pastor, ele sempre fala assim, ó.
Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não adianta, irmão, eu aprendi isso. Você pode fazer o que for de errado, você acha que está tranquilo, estou passando batido. O tempo revela. Não há nada oculto que o tempo não mostra. E aí, infelizmente, hoje estão nessa vida. Não conseguem voltar a se firmar. E hoje, pela misericórdia, eu estou aí caminhando. Nós estamos caminhando. Porque a poderosa mão de Deus tem estado sobre cada um. Glória a Deus. Aleluia. Sobre o nosso ministério, sobre a nossa família, sobre a nossa liderança para nos exortar para pegar o nosso pé ali. Dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Tem hora que o negócio estreita, né? Outro dia eu volto aqui para falar dos 7 tipos de ovelha. Outro dia eu volto. Dá tempo ainda? 2 minutinhos? 2 minutinhos. Você vai ver em Ezequiel 34. Isso aqui é muito forte. Eu gosto de pregar isso para falar da ovelha perdida. O povo já pensa assim, vai pegar o pastor, né? O pastor tem que ir atrás da ovelha. O povo já fica... Aqueles irmãos atribulados, igual era eu antigamente lá. Você vai ver Ezequiel 34, fala sobre os falsos pastores, mas ali cita 7 tipos de ovelha. A ovelha perdida, a ovelha ferida, doente, a desgarrada, fala da ovelha gorda, fala da ovelha forte também. Então você vai ver, está lá no texto. A ovelha gorda, depois que ela é egoísta, depois que ela come, ela pisa o pasto. Quem quiser comer, vai comer o que ela pisou. A ovelha gorda é tão egoísta que você vai ver, está lá no texto, leia lá, que depois que a ovelha gorda bebe a água, ela turva a água com seus pés. E a ovelha não tem pé, a ovelha tem pata, só que ali ele está comparando a ovelha com pessoas, né? Por isso os pés. A ovelha gorda, ela bebe água, depois que ela bebe, ela vem com a pata suja e turva a água. Quem quiser beber agora, bebe água suja. A ovelha forte, ela vem com o seu ombro, ela desfaz todo o trabalho do pastor. O pastor vai lá e pega a ovelha que está fraca, fortalece. A ovelha forte vem, bate nela, joga ela para fora do rebanho. Pega aquela que está ferida, ata, cuida da ferida, a ovelha forte vem, bate nela também. Aí trabalha em conjunto com a ovelha gorda. Porque a ovelha que está doente precisa se recuperar, tem que se alimentar bem. E se a ovelha gorda for antes dela, ela come o pasto pisado e a água curvada. Meu Deus. Aí está lá dizendo, e às vezes eu me peguei um tempo atrás lendo isso, e olha onde Deus me levou, que a gente lembra, é a realidade, que naquele grande dia o pastor vai dar conta das dura essa responsabilidade de pastorear, mas nós como ovelhas também vamos dar conta da maneira que a gente trata o nosso irmão, porque tem gente que acha que é o pastor, eu falo do jeito que eu quero, de qualquer jeito, aquele pastor ele tem que ouvir, a missionária tem que ouvir do jeito que eu quiser falar, ela que se vire, mas você vai dar conta. Cuidado para você não se enquadrar como uma ovelha gorda ou uma ovelha forte. Meu Deus. Porque o texto lá diz que esse tipo de ovelha, quem cuida não é o pastor terreno, quem cuida é o pastor celestial, é Deus. Aí é o rolo lá da ovelha perdida. Mas eu vou terminar agora, amém? Que Deus abençoe os irmãos. É culto de libertação. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gosto primeiramente porque a gente bate, mas apanha também. Diga glória. Foi isso que firmou meu espaço na presença. Enquanto eu estava só preocupado com a vigília, gravar, tocar corinha, a vida não mudou em nada. Só era 30 mil junto comigo, mas reprovado por Deus. Mas quando a gente começa a priorizar palavras, as coisas são diferentes. Aleluia. De repente não foi aquela palavra para a gente dar glória, mas Glória a Deus. Aleluia. já tem falado desde o início e acrescentou mais um pouquinho nos nossos corações também. Glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos, agradeço pelo convite. Amém? Agradeço pelo convite. Aleluia! Bom, quando nós olhamos assim uma pregação onde ela vai passeando pela Bíblia, é algo muito importante. Ó, no final ele ainda pegou 30 mil, né?